Boa tarde a todos. Vamos continuar com a nossa prática de leitura de texto, reading, speaking and listening. Todos estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Então vamos começar. A Magali vai fazer a primeira leitura. Hey, Connor, have you heard? James and Louis are engaged. Engaged. What? Really? When did that happen? Just last night, they were dating for a while, and yesterday, James proposed to Louis after the baseball game. Wow, that sounds great. Have they made plans for the wedding already? Not exactly. They said on Facebook that they would like to get married next summer, but nothing set yet. I see. I am so glad for both of them. I am taking a break from Facebook. That's why I hadn't heard. I will make an exception just to congratulate them. Certo? Todos olharam aí. Eu tentei fazer uma... Parece que tem alguém entrando aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguém entrando. Eu não sei se eu... Esquisito. Tinha alguém entrando aqui, eu não sei quem que é. Participantes... Ah, não, é o Gisele que está entrando. Ok. Gente, comentários rápidos aí sobre o... Boa tarde, Islândia. Seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Comentários rápidos aí. Primeira coisa, Magali, você viu alguma pronúncia aí minha que pudesse dar um destaque aí, negativo ou positivo, o que foi? Alguma coisa básica aí, não? Seu fone, seu áudio está mutado aí. Ok, desculpa. Nada de errado, apenas uma fala da última frase, que às vezes foi até proposital, porque você não leu a contração do I'm so glad. Você leu I am so glad. Ah, sim. Aqui nós temos que ler igual está escrito, né? I'm so glad, I am so glad. Ok. Ok. No final aqui também você falou I will make. I'll make, né? I'll make, né? A gente tem o hábito de falar I will, mas I'll make an exception just to congratulate them. Gente, quem quiser fazer algumas... Eu vou fazer pequenas considerações para a gente ser rápido. Vocês já viram aqui que nós temos aqui clássicos aqui, 2 present perfect, ok? Um na interrogativa e um na negativa, ok? Sempre quando nós virmos, gente, o verbo have como auxiliar, né? Have you heard? Então, você ouviu? Né? Você escutou, né? Alguma coisa assim, né? Have you heard? Certo? É lógico que o have vem primeiro porque é uma pergunta, então faz essa inversão, né? Certo? Você ouviu? James e Louise are engaged. Engaged. Aqui é o G com som de gato e o segundo G com som de digi, né? Digi, né? Digi, né? Engaged. Engaged. Certo? Eu acho que a pronúncia é mais ou menos essa, né, Magali? Eu fiquei na dúvida em relação ao T ou ao D. Engaged? Engaged, seria engaged, engaged. Não é para nós não é muito facinho não, né, Gerlane? O negócio a vida não é fácil para quem estuda não. Gente, e aqui também tem aquela história, né? What? Really, né? Então, o que quer dizer isso? Eles têm muito assim, né? Essa forma de pergunta. Sério, né? Really é o sério. Sério, né? Aqui, Lígia, when did that happen, né? Quando isso aconteceu, né? Did happen, né? Did happen, né? Certo? Isso. O did. Quando isso aconteceu, né? Eles usam muito também esse advérbio, acho que é advérbio, just, né? Sei lá se é advérbio. Just last night. Então, assim, na noite passada, né?
na última noite, né? Esse just aqui, nós não precisamos nem traduzir, né? Certo? Ele é mais assim como uma força de expressão mesmo no idioma, né? They were todo passado do verbo to be, né, gente? Nós não podemos nem falar mais nisso, né? Senão o pessoal fica bravo com a gente. Eles estavam namorando, né? Por um tempo, e ontem James proposed to Louise. Então, esse propose to aqui, o significado dele é pedir, né? A pessoa pedir em noivado, pedir em casamento, alguma coisa assim, né? Depois do jogo de beisebol, depois do jogo do beisebol, ok? Eu coloquei as marcações tradicionais, né? While, game, para lembrar que esses nós não produzimos, né? While, eles usam muito essa interjeição, né? While, né? É o nosso while mesmo aí, né? While. Já quase falei o alguma... nosso why. Why, mas sei lá, alguma coisa assim, né? Gente, nós já vimos alguns textos e eles usam muito. Quando você quer assim, fazer uma interjeição, falando que isso é muito legal, né? Que isso soa muito bem, né? Isso é muito bom, né? Uma boa notícia, né? That sounds great. Isso é uma ótima notícia, né? Né, Vanderlei? Então, assim, então, à medida que nós formos lendo, como são textos nativos, né, nós vamos ver que eles falam assim, né? Eu falaria, oh, que legal, né? Eles não falam que legal, né? Talvez falam também, mas eles usam mais esse that sounds great, né? Aqui, de novo, gente, mais um present perfect. Interrogativo, né? Have they made? Made é o passado do verbo make, né, gente? O passado, o particípio do verbo make. Você lembra, né, Lígia? Certo? Sim. Made. Eles fizeram planos para wedding already? Gente, o wedding é o casamento, é a festa do casamento. Wedding. Né? Wedding already, eles já fizeram algum plano para o casamento, né? Made plans, fazer plano, né? Made plans. Já fizeram planos para o casamento? Aí a Lucy fala, não, exatamente, não, exactly. Eu vou trazer o nosso caderno aqui, que eu coloquei alguns pronúncios ali para facilitar, tá? Para a gente poder andar mais rápido. Vocês estão vendo aí? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais, passar aqui para... Vocês estão vendo aí? Exactly. Eu tenho ouvido muito, principalmente no inglês americano, exactly. Eles não falam esse T, não, viu? Não tem que falar desse T. Exactly. Ok? Alguma consideração aqui, Magali? Certo? Então, vamos lá. Acaba falando mais para o quê, né? Egg, do que egg. É tão difícil falar egg. Exactly. Esse T quase que some aí, não. O T no inglês americano, gente, ele só é usado quando ele vem antes de vogal e geralmente como som de D ou de R, né, Magali? Então ele quase não é falado, ele fala internet, international, então eles quase não usam, né? Tá, mas tudo bem. They said. Said é o passado, né? Passado, né? Do verbo, né? Say, que é o verbo dizer, né? Falar, contar, uma coisa assim, né? Said. E interessante que a pronúncia, Lígia, é muito comum a gente cometer aquele erro, né? Como é say, a gente... O passado a gente costuma dizer said, né? 100% dos brasileiros falam said, they said. Mas não é, a pronúncia é said. Isso é muito comum a gente errar, é natural, né, a gente errar, mas, na verdade, né? Aonde que eles... É interessante, quando você... ele está dizendo aqui que eles disseram no Facebook, né? They said on Facebook. O interessante aqui, Magali, é a forma, né, deles entenderem. They said, eles falaram no Facebook. Nós falaríamos, eles postaram, né? Tá vendo? Assim, né?
né? Eles postaram no Facebook. Então, esse said aqui pode significar como ter postado também para nós. Não importa a tradução, só para a gente poder entender, né, o sentido, o que eles usam, né? Eu acho que eles podem dizer também they post on Facebook. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. And they like to get married. Aqui, gente, get married é casar também, tá? Casar, get married. Só que aqui é o estado, né? É o estado civil, tá? É o ato, né, de casar. E aqui, wedding é a festa. Certinho? Diferença, né? Tem uma diferencinha. Last summer, abrindo aqui nosso caderno, as 4 estações, né? Quer ler para nós aí, Lígia, as 4 estações? Spring. Spring, summer. Essa outra não sei. Autumn. E winter. 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 Spring, summer, autumn, winter. Quer ler para nós aí? Eu vejo mais o fall, né? Fall. Geralmente, fall. o autumn é no inglês britânico, né? O inglês americano, eles usam mais o fall. E, segundo a Bruna, aqui no Canadá, eles usam os dois. Eu não sei aí. Tá. Mas tudo eu ainda tinha visto esse outro, não. Só o fall. Autumn. E é esquisito que esse N aqui, ele é mudo, tá? Autumn. Deixa eu ver aqui. Autumn. Eu gosto de olhar aqui, porque ele tem uma letra que é muda. Eu não sei se é o N ou se é o N. Não. O N é mudo, tá, gente? Ó. Autumn. Ok? Vamos continuar. Então, essas coisas, né, gente? A gente não... As estações do ano, certo? A única forma que tem é decorar. São palavras únicas, né? São coisas únicas que tem que decorar, né, Magali? Não tem outro jeito, né? Você não sabe o que significa spring, summer, winter, autumn, a leitura fica prejudicada. Então, o estudante, né, de inglês, ele vai ter que criar o ato, né, de decorar isso aí e colocar em frases, né? Uma coisa interessante aqui, gente, but nothing is set wet. Né? Nada set yet. Gente, o verbo to set é o verbo com o maior número de significados em português. Deve ter centenas de significados. Centenas, tá? Serve para muita coisa. Eu abri aqui no Cambridge, só para dar uma olhadinha. Ele significa posição, ambientar. Aqui, ó. O filme, né, foi ambientado, né? Set in particular time, foi ambientado numa época, né? E vai, né? Tem centenas. Ajustar, regular, programar. Settings, né? Settings, configurações, né? A gente vê, endurecer, tem dar uma tarefa, pôr-se, tem centenas de... É difícil. Então, eles usam mais... Esse aqui é muito comum, ó, no sentido de conjunto, tá? Conjunto, certo, molde de chaves. Aparelho, né? We need a new television set, né? Um novo aparelho de televisão. Né? Uma coisa fixa. E assim sucessivamente. Não vamos perder tempo. Só para vocês verem que, geralmente, set é marcar, né? No caso aqui, ó, né? Não marcaram ainda, né? Não fizeram ainda a marcação, certo? Se você quiser marcar uma data, né? Ou se você quiser setar, por exemplo, um time, né? Um tempo, você vai setar ali, marcar. Né? Nós usamos até em português já esse verbo como setar, né? Setar. Setar é marcar, né? Configurar, tal, coisa mais ou menos assim. Aqui, muito comum, gente. Eu entendo, né? Aqui, ó. I see, né? Ok. Eu entendo, né? Eu entendo. I see, eles usam muito, né?
O verbo se, nós já conhecemos, é o verbo ver, né? Mas eles colocam nessa expressão aqui, no caso de entender, eu entendo, né? I am so glad for both of them. Gente, both of them é muito comum eles usarem aqui como uma expressão deles, né? Eu sou muito grato por eles, né? Both of them. Então, por ambos, né? Ambos, both of them. Eles usam, né? Mais uma expressão que a gente tem que estar marcada aqui, eu marquei só nesse slide, tá, gente? Que essa marcação eu fiz, isso é a forma que eu estudo, tá? Sugiro vocês que vão marcando essas expressões. I am taking a break. É muito comum, de vez em quando, a gente dá um tempo nas redes sociais, né? Para estudar um pouquinho de inglês, né, Vanderlei? É isso aí. Fica o tempo inteiro no WhatsApp e esquece do inglês, né? Aí chega na É. hora, não consegue falar, né? Aí, entendeu? Então, I am taking a break from Facebook. Break from, ó, gente. Ó. Sabia dessa expressão, Magali? I am taking a break from Facebook. Eu não conhecia, não. Eu não conhecia. Eu estou dando um tempo do Facebook, né? Nós falamos no Facebook, né? No do. Nem sei como é que nós falamos, mas eles falam do. Estou dando um tempo do Facebook. E aqui eu risquei muito e nós perdemos aqui. I hadn't heard. Have you heard? Você ouviu? I hadn't. Eu não ouvi. Eu não vi, né? Eu não escutei sobre isso. Não. Eles estão falando aqui mais no sentido de ter visto, né? Tá fora do Facebook, né? E não percebeu. Não percebeu, coisa assim, não viu, né? I'll make an exception. Difícil também de falar, né, gente? Difícil. Mas vamos colocar. Exception. Vamos ver aqui como é que pronuncia isso. Exception. É muito Exception. difícil. Exception. Exception. Sempre lembrando, gente, que como é uma língua, né, stress syllable, é uma língua que você dá uma força muito grande na sílaba forte, né, e o resto fraco, né? Exception. É sempre nesse finalzinho aqui, exception, bem fraquinho, né? Certinho? Aí eu farei uma exceção, né, e vou me congratular com eles, ok? Congratulate. Them. Lígia, você viu aí, eu estou tratando mais com Lígia, mas Vanderlei também, e nós temos aqui bastante, né, gente? Ó, them, both of them, né? São os pronomes, né? Os pronomes. Os pronomes oblíquos, né? São os object pronouns. Eu tinha que ter colocado eles aqui, esqueci, mas só para... Mas eu vou colocar depois, para não perder tempo, tá? Pronouns. Eu vou colocá-los depois aqui para ficar no caderno aí, quais são eles, né? Você lembra de cabeça, Lígia? Não, né? Lembro alguns. Me, né? Aqui, ó. Vamos ver, me. Bom, vou fazer o exercício. E o... him, her, his. Não, peraí. Him. Não, him, her. It's. Us. You. Your. Them. Uhum. Then. É isso, né, Magali? Se foi. É isso? Acho que é isso, né? Me. Ou aqui é his? Não, é him mesmo. Não, é him mesmo. É him mesmo. Aqui tem Oblíquo é him. O his é possessivo, né? possessivo. É igual, esse it's também é possessivo, não? É it, né? Aqui? Eu acho que é it só. É it só mesmo, né? Tá certo. Subject pronouns.
Eu acho, né? Eu não tenho É, certeza. a gente é comum confundir mesmo, tá, gente? É É comum danado. confundir. Se a gente não estiver usando todo o tempo, né? Fica complicado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui tá tendo. Mas eu coloquei subject, né? É object, né? Aqui, ó. É it mesmo. Tá aqui, né, gente? Uhum. É, Né? Gente, esse site aqui para estudar gramática, ele é muito bom, tá? Muito legal esse site aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, eu uso muito ele, é o Grammar. Aí, ó. Me, you, him, her, it, us, them. Ok? Vou deixar aqui que a gente já... Object pronoun. Beleza. Agora chega de gramática, vamos para o segundo, né? Girlânio. Ah, não, peraí, desculpa. Agora é Lígia, né, Lígia? Lígia, vamos fazer o seguinte. Você vai ser a Marta e a uhum. Magali vai ser a Elise. Tá bom, Magali? Ah, mas de repente alguém mais quer ler. Não, não, porque eles vão ter o deles. Aí eu leio, por exemplo, eu posso fazer o Girlânio e eu leio com o Girlânio, entendeu? Ok. Certo? Vamos lá? Então, vamos. Hi, Elise. Have you seen Alex? I've been trying to get in touch with him for 2 days now. Haven't you heard? He caught a really bad case of the flu last week and has been in the hospital ever since. Sei. Oh, Aqui teve aqui, ó, que você falou white, é with. with, Lígia? eu falei, why? With him for 2 days now. Sim. Tá. Agora sou eu, né? Uhum. Oh, I am so sorry to hear that. Do you know if he is getting better? It is all right from what I heard. His situation has stabilized. He's not getting worse, but not better either. The doctor expect him to stay at the hospital for another week. That's too bad. I'll check with his family if I can come and see him, maybe bring some flowers. That's so kind of you. Maybe I will tag along. I'm really worried too. Ok, algumas considerações aqui. Aqui teve uma dificuldade, né? Stabilized. É stabilized, tá, gente? Stabilized? Stabilized. Às vezes Podemos quando você até... está lendo, não sai. Stabilized. Eu acho que ele não tem o D, não. Eu acho que tem. Stabilized. E a escrita é stabilized. No texto está com Z. Esse que é o problema, tá? Porque o inglês britânico, o inglês americano é com Z, tá? Mas o inglês americano é com Z, o inglês britânico é com S. Stabilize. 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 Stay. Stabilize. Stabilize. Como
como aqui tem o D também, então stabilized. Tá? Stabilized. Certo? Basicamente é isso. Ainda, né, a gente nota, principalmente na Lígia, que ela está lendo ainda a entonação, ela às vezes consegue, aqui ela pronunciou muito bem, melhor do que a minha pronúncia no primeiro slide, né? Você foi I'll tag along, né? I'll tag along. Muito bem, Aí em parabéns. cima é flower ou flower? Flower. Flowers. Flower. Flower. Tem a mesma, né? Tem a mesma pronúncia, tá? Essa pronúncia era legal, que ela tem a mesma pronúncia de farofa, né? Né, Magali? É flower mesmo, né? Eu pronunciei certo? É flower. Flower. Deixa eu colocar aqui. É hospital com Hospital. com som de T no final ou D? Tem hora que eu escuto D, tem hora que eu escuto Hospital. Porque hospital. o inglês britânico vai falar sempre o T. E o Tá. inglês americano vai O falar T. puxado para o D. Tá. É diferença regional. Então, Mas hospital. nós podemos fazer o seguinte aqui, ó. Quer ver? Vamos aqui primeiro nessas duas aqui, até para a gente, né? Flower. Flower. Essa aqui eu vou colocar porque acho que é assim que escreve, nem sei. Flower. 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 Certo. Então a pronúncia é essa aí. Flower. Agora a outra. Essa aqui é a farinha, é a farofa, né? Aqui, ó. Mesma pronúncia. Flower. 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 É exatamente a mesma pronúncia, tá? Só que uma é flor e a outra é farofa, né? Farinha, né? Farinha. Eles falam cassava flour. Farinha de mandioca, ok? Cassava é mandioca. Não sei se é com K ou acho que é com K. Com C? Cassava. Cassava flour. 2 S. Manioca. Pode ser manioca também, né? Também manioca. Cassava flour. É a nossa mandioca, né? O pessoal que mora lá no norte é macaxeira. Ok? Então, gente, o negócio é esse aqui, né? Mais ou menos. Você viu aí, né, Lígia? Bastante. Have you seen, né? Você viu, Alex, né? Uhum. Eu estou, né? Eu tentei trying. Aqui nós temos tendência de falar try, né? Mas try é do verbo atrair em português, né? Não, é trying. Get in touch. Uhum. Você fala touch, né? Touch, né? Eu falei touch, é touch, né? Touch. Mais ou menos, né? Touch. A mistura de... Não é nem touch e nem tout, né? Touch. Uma coisa mais ou menos assim. Só falando com eles, né? Para poder entender. Lígia, sabe essa expressão, sabe o que significa? Get in touch? Tentando, né? Get in touch. Eu mesmo estou corrigindo aqui, ver se estou falando errado aqui. Get in touch. Tentando entrar em contato, né? Entrar em contato com ele. Him. Com Né? ele há 2 dias. Certo, né? 2 dias, né? Agora eu estou tentando entrar em contato. Uma coisa mais ou menos assim. Uhum. Aqui, ó. Haven't you
Esse tempo aqui já é diferente. I've been trying, né? I've been trying. Oh, I have been. Eu tenho, aqui seria, ó, I have been trying. Seria o past perfect continuous, né? Eu tenho, ó, aqui dá até para traduzir, ó. Eu tenho tentado, I have been trying. Eu tenho tentado, né? Eu tenho estado, aliás, desculpa, eu tenho estado tentando, olha para vocês verem aqui, ó, a tradução, dá até para levar na tradução ao português pela letra aqui. Eu tenho estado tentando entrar em contato com ele, né? Há 2 dias. Uma coisa mais ou menos assim, I have been trying, mas se quiser dizer, né? Não é, para nós é mais complicado. He caught, né? Aqui, ó, haven't you heard? Você não tinha ouvido? Você não sabia? Né? Você não ouviu, né? Porque heard é ouvir, né? Você não tinha ouvido, né? You, aqui, olha, haven't, você não tinha ouvido? Você não ouviu, né? Você não ouviu, Aí você pode tentar trazer para o termo também, né? Que ao pé da letra. Você não tinha ouvido? Ele pegou, né? Pegou um caso? Um caso, a bad case, né? Um caso muito ruim, né? De gripe, né? De gripe. Bad case. Eles falam bad case, né? Of the flu. Para nós seria uma gripe forte, né? Na última semana. Certo? Has been, has been, gente, ir, né? Has been, né? Foi para o hospital desde então, né? Desde então. Ever since. I am sorry, né? Eu sinto muito, né? Por ouvir. Essa é uma expressão, né? I'm sorry to hear that. Isso aqui a gente tem que colocar no nosso banco de frases, né? Eu tenho, não sei se vocês já viram, né? Eu tenho um banco de frases lá que eu vou colocando. Está na nossa biblioteca também, ó. Ctrl Enter. Já está em 84, né? I have, como é que é lá? I have. I'm sorry. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Ok? Está no nosso banco de frases. So sorry. I am so sorry, né? Aí I'm so sorry. Esse so sorry é só mesmo para dar uma ênfase, né? Estou tão, né? Tão sentido, né? Sentido, né? Uma coisa assim. Estou tão sentido, né? De ouvir isso, né? To hear that, ok? Aqui, gente, nós temos que, para nós é diferente, né? Essa forma de falar, né? To hear, tá vendo? Muito usado, né? Você ouviu falar disso. Do you know if you getting... Aqui, ó, outra coisa também importante, eu marquei aqui. Getting better. Do you know? Você sabe, né? If he is getting better. Se ele está melhorando, então melhorar, né? É get better, né? Melhorando a saúde, né? Se ele está tendo melhoras, né? Exatamente, né? Get better. Aqui, na verdade, né? Obter melhora, né? Seria a tradução, né? Obter melhora, né? A gente vai falar isso, né? Está tendo melhora, está melhorando, né? Aqui. Obter melhora, né? Isso aqui é uma coisa meio assim, meio fora de... Não dá para... Melhorando, né? Melhorar. Get better. E aí, como é um verbo, né? Você, get better é um verbo, você vai estar melhorando, né? Get better. Isso aqui é importante. Certo? Beleza. Mais alguma consideração aí, Vanderlei, Gilvânio? Não, cara. It's all right, né, gente? It's all right, não tem o que falar, né? Aqui, gente, ó. Tá certo.
From what I heard. Até onde eu sei, né? Até onde eu ouvi, né? Né, Magali? Pelo que eu ouvi, né? Pelo que eu ouvi. Pelo que eu ouvi. Uma coisa assim, né? From Essa what I situação heard. estava estabilizada. Stabilized. Estou recebendo aqui agora meu relógio aqui, ó, alerta de clima, viu, gente? Acho que vai pegar fogo. Veio aqui no meu... Notificou aqui minha mensagem aqui. Vai esfriar mais? Saiu aqui agora. Veio no meu mensagem aqui. Severe Weather Alert. Severe Weather Alert. Snowfall Warning. E aí, etc. Depois eu coloco aqui na tela para a gente ver. O doutor, the doctors, né, expect him, esperam que ele, né, fique, né? Fique no hospital por mais uma semana, né? For outra semana, né? Certinho? Uhum. That's too bad. Né? Isso é ruim, né? Isso é mal, né? Má notícia, né? Isso é muito ruim, né? Sempre lembrando que esse to, né? Esse to, ele é o sentido, né? Muito, né? Isso é muito mal, né? Muito ruim. Mas ele é usado mais no sentido negativo, né? Ok? Ao check with his family, a família dele, né? Gente... Eu vou verificar, né? Eu vou checar com a família dele, verificar, né? Família, se eu posso, né? Ir, né? E vê-lo, né? Se him. Posso ver e vê-lo. Posso ir vê-lo. Ir vê-lo, né? Maybe bring. Talvez trazer. Trazer ou levar? Trazer é levar, né? A gente nunca sabe, né? Esse verbo bring, ele é complicado, né? Levar com a gente, trazer com a gente, né? A gente nunca sabe. Então, né? você está indo e está levando. Está indo levando. Trazendo. Como é que ele é aqui, Lígia? Você lembra? Bring. Brought. Eu não sei nem escrever, mas acho que é assim, né, Magali? Ele é complicado. Brought. Ok? Eu tenho duas observações aí nessa frase, Flávio. Por favor. Que às vezes faz muita confusão e quando a gente está lendo, a gente nem percebe, porque tem várias palavras que a gente tem que descobrir o significado delas no contexto. Mas olha que estranho. Se você fosse escrever essa frase no português, você ia falar I will check with his family, né? Vou checar com a sua família, se eu posso ir. No inglês, quando você está indo em algum lugar dessa forma, como está colocado, if I can come, If I can go, né? Ele fala vir. If I can come. Porque ele está falando que ele vai checar para ver se ele pode ir lá, mas ele não vai falar go. Se eu fosse escrever assim desatentamente, if I can go there, se eu posso ir lá, né? Mas eles não usam isso, eles usam come, if I can come there. Se eu posso ir lá porque eu estou indo para a casa de alguém, estou vendo se eu posso ir lá. Mas como a pessoa que eu estou conversando e eu não estamos perto dele, então a gente vai usar o come e não o go. Eu acho mais ou menos, acho que naquele sentido de chegar, né? E se eu posso chegar, né? E vê-lo, chegar lá, entendeu? E o bring, da mesma forma, se eu vou levar para alguém, é bring. Eu estou levando alguma coisa para algum lugar para dar para alguém. Então, I will bring it for you. Ok? Esses detalhes aí, gente, é só mesmo a gente, né, treinando, acostumando, né, Girlane? Não tem muito jeito, não, mas maybe. Eu iria falar, I'll check with his family if I can go and see him. Né? I can go. Eu não sei nem se... Provavelmente eles entenderiam. Maybe né? take some flour. Porque, Flávio, nesse caso, ele vai checar com a família dele.
E a Aham. família dele está perto dele. Então, ele vai usar come. Não, Ok? sim. Sim, Esse tem é o esse motivo. detalhe. Né? Aqui, gente, that's so kind of you, né? É muito gentil da sua parte, né? De você, né? Certo? É muito comum. Isso aqui são frases que a gente, né? That's so kind of you. Eu gosto de colocar algumas aqui, né? Algumas frases eu coloco, porque essas frases não tem como, né? Muito legal, né? Muita gentileza de sua parte, né? Muito, muito legal, né? De você, né? Gente, tag along, nós já estudamos na Magali esse phrasal verb, né? Certo? I'll tag along. Esse tag along é ir junto, né, Magali? Eu irei junto, né? Talvez, Eu maybe, vá junto, né? Eu vá junto. maybe, né? Talvez, né, gente? Maybe, né? Maybe, talvez, eu vou junto, né? Eu vá junto, alguma coisa assim. I am really worried too. Também estou seriamente preocupado, né? Estou muito preocupado, né? It's really vai do sério, né? Seriamente, não, uma coisa assim. Ok? Mais alguma consideração aí, gente? Magali, obrigado aí, valeu. Muita essa observação é difícil, tá? Magali já está dominando bem, né? Esse bring. Fez parte da minha primeira lição de gramática, né, Magali? Fez parte da minha primeira lição de gramática, só que a lição de gramática foi para mim, mas a Magali aproveitou mais do que eu, pelo jeito. Essa é a minha primeira lição, gramática 1. Ok. Vanderlei, alguma observação, alguma coisa aí para dizer, não? Girlânio? Não, Beleza. eu vou até o final. Agora eu e Girlânio, rapidinho, né? Vamos tentar aqui. Girlânio, você é o A e o B, tá? I met someone only yesterday. Vou aproveitar, já que está na primeira frase, o verbo é to meet, que é encontrar, né? To meet, certo? Meet. O passado é met, e o particípio é met também, tá? A gente tem tendência, né, de dizer... Vocês estão vendo a minha tela, então, né? Sim. Sim, certo? Então, Vanderlei, é meet, met, met. Ok? Beleza. Então, I met someone online yesterday. Online yesterday. Ok. Online. Aí, agora, eu sou o B, né? Who is it? Who is it? A boy from Budapest. Where is Budapest? I asked him that question too. Asked. I asked him Asked. that question too. Você pode falar asked. Asked. O certo é asked, né? O certo é asked. Asked. Mas esse de baixo também é aceitável. O que não pode é pronunciar o E, viu, Giovanni? O E você não pode pronunciar, não. I asked. I asked him that question too. Okay? What did he say? He said it is in Hungary. Eu acho que é Hungary, né? Eu não sei também. Hungary. Acho que tem até... Vamos ver se tem no dicionário aqui, né, Magali? Eu acho que Hungary também. Hungary. 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 Ok? Hungary. Ok, é fácil, Hungary. né? Parabéns pela pronúncia, né? He said it is in Hungary. Oh, is that very far away? Thousands of miles away. Miles. Mile. Mile.
Mile. Ok? Então, é mile, né? Se é mile, o passado é miles, né? Não tem dúvida, né? Miles. Esse tipo de exercício é muito bom, que raramente a gente vai esquecer. Parabéns pela pronúncia aqui, miles away, né? Milhares, né, de milhas distantes, né? Tem até uma música brasileira, né? Milhas e milhas distantes, né? Certo? How can you be friends then? I just like talking to him. Ok, ok. Talking. Talking. Esse L é só para enfeite. Talking. I just like talking to him. Maybe he'll teach you Hungarian. Hungarian. Eu acho que vai até ter aqui, né? Isso aqui é meio... Essas coisas não... Acho que não é muito para a gente ficar estudando, quebrando cabeça com isso, não, porque são palavras que a gente não vai usar, claro. Hungarian. 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 Peraí. Hungary. Ok? Hungary é a primeira sílaba, certo? Hungary. Ele muda lá. E Hungarian. É na segunda. Hungarian. Ok? É Hungary. Aqui, né? E o outro aqui é Hungarian. Ok. Magali, alguma observação? Vanderlei? Não, esse aí tá... Esse aqui foi bem simples, né? Eu encontrei alguém online, né? Online, ontem, né? Quem é ele, né? Um rapaz de Budapeste, né? Onde é Budapeste? Aí o cara pergunta, né? Dizem que os americanos não são muito bons de geografia, não. Vocês acham que Bolívia é no Brasil? Eles são bem devagar, né? Where is Budapest? Né? Onde é Budapeste? Tem muito brasileiro também que não sabe, né? I asked him, perguntei. Gente, eu fiz essa pergunta para ele também. Eu perguntei para ele também, né? Que eu também não sei, né? São dois burros, né? Um conversa com o outro aqui, o A e o B. Mas deixa para lá, né, Girlane? O Vanderlei, o Flávio e o Girlane, né? What did he say? Gente, o que ele disse, né? Did he say? Certo, Lígia? Né? Passado, né? Certo? A gente não usa, né? What did he said, né? Porque estamos usando o passado, a gente mantém o verbo na forma base. Né, Vanderlei? Certo? Tranquilo. Aí, a resposta, já na afirmativa, ele disse, né? Isto é, né? Isto, né? A cidade, né? É na Hungria, né? Certo? Está falando de uma cidade, né? Né? Ele disse que a cidade é na Hungria. Esta cidade, né? Aí o cara pergunta, o cara não tem nem noção onde que ele está, né? Is that very far away, né? Isso é muito distante, né? Far away, né? Far away. Aí ele responde, né? Milhas e milhas, né? Distante. Away está distante, né? Milhas distantes, né? Então, como vocês vão ser amigos, então, né? Como vocês vão ser amigos, então, né? Não, eu apenas gosto de falar com ele, né? Talvez ele te ensine a língua dele lá, né? Ok? Magali, gente, alguma observação? Estou vendo todos aqui, Girlane e tal. Ok, Magali? Alguma sugestão de dinâmica aí, Magali? Seu som deve estar desligado. Não, tá não. Não, agora eu ouvi. Tá, agora eu ouvi. Beleza. Não tem sugestão. Talvez sugestão seria de ter alguma dinâmica de conversação, além de leitura. Entre nós, né? Sim. Certo. Porque, por exemplo,
A gente pode só variar alguma coisa dentro desse diálogo, trocando o país, e fazer uma brincadeira dentro do próprio diálogo, com algumas mudanças que alguém já conheça. Não sei se isso pode fazer sentido para todo mundo. Porque aí você pode usar a girl from Italy, por exemplo, entendeu? Algumas mudanças bobas, assim, só para a gente tentar criar dentro de uma forma que já está padrão. Não sei se isso é muito difícil, mas é uma sugestão. Aí seria... Seria assim, Flávio, complementando a sugestão aí, por exemplo, na próxima atividade, você passaria o diálogo somente com algumas falas, para a gente complementar, a gente mesmo responder e trazer para a próxima aula, né? Não, legal. Eu não gosto de dar tarefa para ninguém. Por exemplo, a tarefa que a gente tem passado para vocês é exatamente esta, né? Que é esse texto aí de que 2, 4, 6, 8, 10, 12 pequenas frases, né? E para a gente desenvolver a nossa fluência dentro disso aqui. É óbvio, né, gente? É óbvio que nós estamos dando bastante destaque, por exemplo, né? Far away, distante, né? Milhas away, né? Milhas away, né? Miles away, né? Milhas distantes, né? How can, né? Como, né? Vocês podem ser amigos, então, né? Então, assim, I just like talk to him. Esses detalhes aí, a sugestão que eu ainda dou, que eu não tive tempo de fazer, então não tive tempo, não me dediquei a fazer, é nós gravarmos isso aqui. Porque, por mais que a gente prepare antes, certo? A gravação é que vai dizer se nossa fluência está boa ou se não está, nossa entonação está boa ou se não está, certo? Mas... essa sugestão que a Magali deu, eu acredito que já seria numa outra Ou então etapa, essas mudanças aí a gente pode fazer na própria discussão, né? É o seguinte, o que nós estamos precisando agora, na nossa opinião, porque nós estamos... eu estou considerando mais alguns estágios, Magali. A nossa conversação é um estágio próximo, certo? Um próximo estágio. Porque é o seguinte... agora só para envolver mais as pessoas com a fala, pode até encurtar um pouco esse mesmo diálogo e deixar para cada um criar alguma coisa dentro desse diálogo. Um exemplo, tá? Isso é só uma sugestão. Porque cada um pode usar um pouco do conhecimento que tem de palavras similares e criar uma conversação, por exemplo, no próximo encontro de vocês. Eu nem vou poder participar amanhã, mas, por exemplo, você seria o A e outra pessoa seria o B. E a liberdade de criar com esse diálogo na frente, para ter base de leitura, mas com as variações de cada um, aquilo que cada um pode dar. Sim, podemos fazer isso, sim, fazer um diálogo, né? O que eu tentei hoje é porque na aula anterior, Magali, eu acho que foi até pior, né? Porque na aula anterior a pessoa lia o slide todo, né, Vanderlei? Lia o slide todo e agora nós temos mais interação, né? Cada um lê uma frase. As palavras mais difíceis desse diálogo já foram abordadas. Aí, se você criar em cima disso, pode ficar bastante interessante. Não sei. Essa é uma sugestão, eu não sei se está longe da realidade de vocês, não sei. Porque já houve uma De vez certa em evolução. quando passo por aí, né? Então, eu não acho que eu não sei, assim, eu não estou falando com propriedade, eu estou só sugerindo. A minha ideia é chegar lá, entendeu? Chegar, mas só que qual que é a minha concepção do ensino do inglês, que eu estou fazendo a pós-graduação para isso, né? Qual é a minha concepção? Você adquire uma base, né? Adquire uma base, formata uma base ali, conhece os principais temas da língua, né? Os principais verbos, faz aquela base, aquele colchão, né? Fez aquela base, aí nós começamos, dentro daquela base, já tratando algumas frases, algumas coisas, frases soltas. Depois dessa base, nós partimos para esses pequenos diálogos. O nome da nossa lição agora são pequenos diálogos, onde nós damos uma melhorada na nossa dicção, né? I met someone online yesterday. Who is he? A boy from Budapest. Então, a gente já começar a soltar a língua, né? Soltar a língua. Depois que isso aí... Tem que ser aos poucos, né, Flávio? É lógico, por exemplo, quem tem...
por exemplo, igual eu falei eu estava falando aqui, por exemplo, se a pessoa não sabe o que é someone, ela já estudou, nós já estudamos isso lá nos pronomes indefinidos, né? Nós já estudamos isso, é claro, mas ninguém é obrigado a lembrar de todos os pronomes definidos, né? Some, né? Some, tal. Anyone, someone. Se a pessoa não tiver noção disso, ela vai ter, por exemplo, suponhamos que Lígia, I met someone. O que é someone? Ela vai ter que ir lá na nossa lição de pronomes, né? E dar uma olhadinha ou na internet, é claro, em qualquer lugar, certo? Online. Yesterday. Se a pessoa não sabe o que é yesterday, tomorrow, yesterday, aí, meu amigo, ela tem que acertar o passe aqui agora, né, Vanderlei? Não tem jeito. Entendeu, Gilvan? Aqui é a hora de acertar. Aqui. Who is it? Who são os pronomes, né? Os pronomes são o pronome relativo, então a question word, né? Quem é ele, né? Quem é ele, né? E tal. A boy. Então, criando isso. No segundo tempo, e inclusive, eu pretendo já brevemente, depois que nós vemos. Eu coloquei essa lição na internet, Magali, são 32 textos. São 32 textos. Eles já estão todos na internet lá, certo? Estão todos lá na internet, em forma de texto. De apresentação tem lá uns 20 lá. A hora que nós terminarmos isso aí, nós vamos começar assim. Eu vou perguntar para você, Magali, how are you? Aí falava, I'm doing well, entendeu? E já tentando e consertando. A ideia é essa. Mas agora é para a gente soltar. He said it is in Hungary, né? Essa etapa é uma etapa aí de umas 4 ou 5 aulas para a gente poder soltar um pouquinho, ler, entendeu? Mas, é claro, nós temos que falar, nós temos que ter a dinâmica, não tem jeito, isso aí é só um passo. Vanderlei, certo? A ideia, Magali, é essa mesmo, só que um pouquinho mais à frente, entendeu? Um pouquinho mais à frente, mas a ideia nós vamos fazer isso sim. Tem que fazer, não temos saída a não ser conversar. Isso aí já vai ser numa outra etapa, né? Mais à frente. Porque é o seguinte, nós já estamos parando muito para dar aquelas dicas de gramática, né? Why did you fall asleep in class today, né? Certo? Então, assim, a gente já explica, né? Did you fall, né? Então, a lógica, a ideia é essa, tá bom? Perfeito. Quem vai ler? Você lê com o Vanderlei, Magali, por favor, o B? Sim. Vanderlei, então, comece lá. Vamos lá? Why did you fall asleep in class today? I stayed up late playing Farmville, What's that? a game on Facebook. You play too many games. You should play with me sometime. No way, I don't want to. Why don't you? I don't want to be a zombie. What's a zombie? What you become, you play too many games. If you play too many games. I guess I should play less often. É uma leitura bastante divertida aí, né? Para os gamers, né? I am not a zombie. eu também não gosto de jogo de internet. Gislane, você entendeu esse diálogo aí? Um diálogo, né? Prático, em partes, né? Claro. Aqui a história é o seguinte, né? O cara perguntou, né? O cara perguntou para o outro lá, né? What did you fall asleep? Né? Caiu no sono, né? Fall asleep, né? Caiu adormecido, né? Asleep ou sleep, né, gente? É dormir, né? Cair no sono, né? Na classe hoje. Na aula hoje, né? Por que você caiu no sono, né? Dormiu na aula, né? Certo? Aqui, gente, I stayed up. Eu fiquei, né? À tarde jogando Farmville. Farmville. Né? Playing, né? Aqui, bem claro, eu fiquei, né? Bem, stayed up, né? Fiquei. Aqui seria ficar ligado, né, Magali? Eu fiquei ligado, né? Até tarde jogando. Acordado até tarde, né? Fiquei acordado, fiquei ligado. Stayed up, acordado até tarde jogando Farmville. Esse ato dá aquele sentido de ligadaço, né? Fiquei ligadaço, né? Fiquei ligadaço, né? Para cima, né? I stay down, talvez seria, né? O cara está para baixo. Até tarde, né? Aí o cara é tão informado, o cara nem sabe o que é isso, Farmville. O que é isso? What's that? Né? Gente, um jogo no Facebook.
esse tipo de frase, né, nós temos que saber, né, Lígia? What's that? O que é isso? Eu vou te falar, Flávio, o que é isso? Flávio, what's that? Né? É esse que nós vamos, né? Eu vou falar uma coisa com nos nossos diálogos aí, você pode, se você não sabe, você vai ter que dizer what's that, né? Gente, game, né? Game on Facebook. Gente, quando se trata de internet, a gente usa a preposição on, né, Magali? É muito comum, né? Facebook, on, Instagram, né? Interessante aqui, gente, ó, two main games. Esse two, gente, ele tem aquele sentido de demais, né? Você está jogando demais na internet, mas no sentido negativo. Entendeu? Esse to dá um sentido negativo. Nem sempre, mas a grande maioria das vezes é to. To, assim, no sentido negativo. Você está jogando demais, rapaz. Né? Você está jogando, né? Muito demais. Aí ele, né? Should. Should faz parte daquele conjunto de verbos, né, que nós já falamos, aqueles 9, 10 verbos lá, que são os verbos modais, né? I should, I could, I can, I might, né? Tem lá, né? Então, aqui ele está dando, né, um pedido para ele, né? Você poderia jogar comigo, né? Sometime, né? Alguma vez, né? Às vezes. Às vezes, né? Sometime. Você deveria, né? Poderia jogar, deveria. Aqui, geralmente, é no sentido aqui de poder, né? Sei lá. O could, que é... não. Aqui é deveria mesmo. O could é que é poderia. Né? Should e could. No way. Magali, no way de jeito nenhum, né? Eu não quero nem isso. Nem a pau. O nosso nem a pau, né? De jeito nenhum. I don't want. Eu não quero isso. Eu não quero tudo, né? Eu não quero tudo isso. Por que não, né? Why don't you? Por que não você, né? Por que você não quer, né? Why don't you? Né? Essa pergunta. Ele não usa o want de novo, não. Why don't you? I don't want to, né? Eu não quero. Eu não quero ser um zumbi. Aí ele responde, I don't want to be, né? To be, gente, to be é o nosso ser, né, gente? Ser, né? Ser. To be não é ser, né? Pronto, tá bom. O zumbi. Aí eu pergunto, o que é zumbi? Está todo mundo desinformado nesse diálogo aí. É um diálogo legal, né? Interessante, né? Aí ele responde, zumbi é o que you become. Você se tornará, né? Você será, né? Você se tornará, se continuar, né? If you play, se você jogar, jogos demais, né? Jogos demais. O que você se tornará se jogar também. I guess, né? Eu acho, né? I guess, eu acho, né? I guess eu penso, né? Só que é um penso assim mais assim, sem muita certeza, né? I think, eu penso com mais certeza, né? E I guess, a função deles é a mesma, imagino, né? talvez. Eu imagino, né, que você devesse, né, jogar menos frequentemente, né? Que você pudesse, né? Sei lá, devesse. Não importa, na tradução não importa, né, gente? Gente, basicamente é isso aí, certo? Na próxima aula, nós temos aqui a Rosiane, 9, a Lígia, 10, Girlane, 11, né? O Girlane foi contemplado, viu, Girlane? As suas são, aqui, ó, da Rosiane é uma página só, a Lígia uma página só, o Girlane são 2 páginas, viu? Fique esperto, eu olhei no para compensar a de hoje, que foi pouco a minha. A sua foi pouco, então. Mas aí, e Vanderlei são 3 partes, né? Aí é castigo, né? Castigo. Vanderlei está craque. Certo? Vanderlei está. Então, já estão aí para a próxima aula. É lógico, gente, igual a Magali falou, se alguém quiser fazer adaptações, né, aqui não tem nada imposto. Se alguém quiser adaptar, quiser discutir, né, do you have a big family, né, tá certo? I live em São Paulo, I live em Montes Claros, I live em não sei onde, né, eu live em Monte Azul, né? Não é como diz outro, não é lugar de morar não, mas I live em Monte Azul, né? Lugar de esconder. Quem quiser, na hora da conversação, modificar, acrescentar, fica livre, né, Flávio? Vocês podem mudar até o texto se quiser, entendeu? Não tem problema, não. O que nós estamos fazendo agora é o seguinte, o que a gente está vendo, está observando, que ainda a leitura já tem alguns com melhor entonação, outros com pior,
Alguns que têm pior entonação, ele já consegue fazer algumas entonações dentro do texto, entendeu? Nem todas, né? Então, assim, eu acho que está ficando legal esse negócio, certo? Assim, a gente poder, né? What's your name? Todo mundo já conhece. Essa aqui não tem jeito, né? Really, Charles. E assim sucessivamente, tá, gente? Não tem muito... E aqui, eu já... Só para mostrar para vocês, para a gente poder encerrar, eu não quero passar muito. Então, está lá em Pequenos Diálogos, né? Lá na biblioteca. Deixa eu abrir a biblioteca aqui para a gente poder já resolver isso aqui. Doutor. A biblioteca está aqui. Grupo inglês básico, né? Quando vocês abrem a biblioteca, a nossa biblioteca tem isso aqui, gente. Ó. Nossa biblioteca é isso. Tem nosso caderno de anotações, que eu vou atualizar agora, coloquei algumas informações novas, né? E tem os links úteis, certo? Práticas de pronúncia são aquelas pronúncias que nós temos lá, que é tanta apresentação, que a gente pode observar as pronúncias, está todas aí, né? O som do chão, tem diversas pronúncias aí. A gente vai, né? Aqui vai estar aqui, ó, prática de reading, listening and não sei outro como é que é, speaking, né? Aí está aqui, ó. 35 frases em e-book mais áudios, 200 frases e-book mais áudios, 1000 frases e-book mais áudios. A novidade aqui é inglês para viagem, certo? Se vocês quiserem dedicar aqui, tem aqui o e-book, né? Eu comprei esse e-book, é baratinho, eu achei na internet, comprei. Está aqui, inglês para viagem, 900 frases mais comuns, né? Estão aí, ó, 88 páginas, né? Coisas comuns, né? Explicando aqui algumas coisas, aqui, ó, no cinema, no museu, no café. É legal essa aqui, quem quiser ir treinando aí, né? E aqui tem os áudios, né? São todos aqui, ó. Aí, ó. Falando sobre você, apresentando, pedindo informações, dados pessoais e tal, pedindo desculpas. Tá tudo aí. Então, a nossa biblioteca, ela não é pobrezinha, não, ela é riquinha, sabe? É legal. Agora, aqui... Então, está aí nesse... Está aqui. Pequenos diálogos e apresentações. Está aqui, ó. Apresentações. São essas nossas. Agora, as demais eu ainda não coloquei. As demais estão em texto ainda, porque eu vou colocando a apresentação na que eu tenho tempo. As demais estão aqui, ó. Pequenos diálogos, textos aqui, ó. Hoje nós vimos até qual? Nós vimos até a 8, né? A 8, né? Então, aqui, ó. A 9, aí, ó. Semana que vem é a 9. 9, 10, 11 e 12. Certo? Depois vai 13, está tudo aí. Até o nosso curso, nessa parte, vai até aqui, até a 35. Certo? Acabou isso aí, nós vamos partir para a conversação, entendeu, Magali? Então, se alguém quiser já ir adiante... Diálogos, principalmente esse de viagens, viu, Flávio? Muito bom. Exatamente. Porque ele tem o áudio também, então exatamente. Você pode treinar o áudio. Então, todos aí. Aí cada um vai fazer de acordo com o seu ritmo, tá? Agora, gente, eu preparei essa aqui, nós não vamos fazer, mas eu preparei essa aqui, até mandei para Magali e Fernando, parece. É uma lição... Eu já falei com vocês, nós lemos com o Dave, né, Magali? Sim. É uma lição de pronúncia extremamente simples, mas difícil, que é a pronúncia de mulheres em inglês. Mr., Miss, Mrs., Miss, boa sorte. Mrs., Miss. Tá? É uma lição também interessante. Ela é 100% em inglês, tá? Mas na quinta-feira... Eu, Magali e Dave fizemos essa lição. Né, Magali? Muito difícil. Muito sutil. Sutil, difícil a pronúncia, certo? É aquela pronúncia de senhora, senhorita e madame, entendeu? Aquela difícil. Sugiro, quem quiser avançar um pouquinho mais, está aqui também. Ó, Miss, Mrs. e Miss. Tá? Pequenos diálogos. Tá? Tá tudo aqui. Fique à vontade. E eu atualizo sempre, né, gente? Eu atualizo sempre essa aqui, essa parte aqui, ó. Agora, Magali, eu preparei uma, Magali. Depois eu vou ter que te convidar também. Essa é difícil também, que é a pronúncia do S final em inglês. Tipo aquela do ED que nós estudamos, certo? Aquela do
do S final. Ela é bem complicada. Diversos tipos de... aqui tem os áudios das aulas, do MP3, os vídeos das aulas. Aqui tem aulas de gramática, aulas gramáticas, são aquelas aulas que nós tivemos, né? Até a aula 7. E aqui tem dicionários, livros de gramáticas. Aqui tem de tudo enquanto é tipo de dicionário que vocês puderem imaginar, certo? Frases com áudio, textos em geral em inglês, tá? Tem aí fluência, gramática mais fácil, tem tudo aí. Sugiro a vocês que façam uma navegação, né? Os extras, que são novidades que a gente coloca, né? 150 palavras em inglês que todo mundo tem que saber. Quiser atualizar o vocabulário, está aí, ó, 150 palavras, né? Com frases inclusive. Ó. Muito legal isso aqui. Deixa eu falar. Bom, ó, muito obrigado a vocês. Da minha parte, aí é isso. Para amanhã, nós temos o slide 9 ao 12, né? Quem puder participar, estamos à disposição aí.